Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Ainda aproveitando que os irmãos estão em pé, livro de Josué, capítulo 1, versículo 9 diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Podeis assentar? Nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. Assim como falou Josué, diante do Deus de toda a terra. Toda a terra. E se eu fosse colocar um título na mensagem que Deus colocou no meu coração, eu ia colocar oportunidade, milagres e maravilhas. Oportunidades, milagres e maravilhas. Esse texto, ele é muito importante para o povo de Israel, porque mais ou menos 45 ou 40 anos atrás, tempo passado, o povo de Israel, eles tinham estado praticamente no mesmo lugar, à beira do Rio Jordão, e com uma grande oportunidade que era atravessar o Jordão e receber a bênção que Deus tinha prometido para o seu povo. E eu quero dizer para vocês que esse povo, eles não eram analfabetos com relação a Deus. O que eu digo um povo analfabeto? É um povo que não tem experiência, um povo que não conhecia a Deus, um povo que não tinha as leis de Deus. Esse povo estava diante do Rio Jordão e eles já tinham vivenciado experiências de maravilhas lá no Egito, com as pragas. Eles já tinham vivenciado a maravilha de Deus abrir o mar e eles passarem pés chutos. Então eles não eram analfabetos. Analfabeto na palavra de Deus, que eu quero dizer é que não tem nenhum conhecimento, não sabe nada de Deus, não conhece a grandeza de Deus. Olha, um povo que esteve diante do mar, atrás deles Faraó, e eles veem o mar abrir na sua frente, eles passarem e chegar do outro lado vitoriosos. Vocês acham que eles eram analfabetos na obra de Deus? Que eles não conheciam a Deus? Impossível. Só que agora eles estavam muito menor, que era o Rio Jordão, do que o mar. Muito menor. Nós podemos na nossa mente imaginar. Muito menor. Não sei, agora me falha a memória, a extensão do Rio Jordão, mas era muito menor do que o mar. E agora eles ali estavam, e Moisés chama 12 homens, um de cada tribo, e fala com eles: olha, vai lá espiar a terra, olha, mede, vê como é, vê o tamanho, desenha, projeta. E aqueles 12 homens foram, fizeram tudo que Moisés pediu e voltaram. E infelizmente nós podemos descobrir que 10 entre os 12 eram analfabetos na obra de Deus. Porque aqueles homens, aqueles 10, começaram a espalhar entre o povo: olha, não, lá tem gigantes, lá tem muros, lá tem cidade fortificada.
Lá tem homens valentes, lá tem, olha, eles vão estraçalhar a gente. E o povo começou a chorar. Imagina, depois de uma caminhada tão longa, num sol escaldante, ou passando até dificuldades, porque Deus provou aquele povo. Mas infelizmente ainda tinha analfabeto. Eram 10. Eles inflamaram, diz a palavra que eles inflamaram o povo. Mas tinha 2 homens, um chamado Josué, outro Calebe, que eles fizeram todos calarem e disseram: olha, gente, não olha para os muros, não olha para o gigante, não olha para as dificuldades, não. Vamos olhar para Deus que nos trouxe até aqui. Mas infelizmente, a maioria vence. Se tiver uma maioria aqui que não crê em Deus no milagre, a minoria vai perder, não vai? Não adianta. Aqui, quantos pastores tem aqui? Mais ou menos 15? Eu não contei. Não adianta nós chegarmos aqui, não, irmãos, vamos crer se a maioria não crê. E esses 10 conseguiram inflamar de uma maneira tão terrível, que eles chegaram a falar assim: ah, se nós tivéssemos morrido no Egito, ah, aquela cebola, aquela comida lá no Egito, ah, se nós estivéssemos lá, ah, nós queremos voltar. E sabe para onde eles iam voltar? Para a chicotada, para o escravo. Eram os escravos, eles levavam chicotadas, sofriam, e eles preferiram falar: vamos, nós precisamos voltar. Aí Deus colocou a sentença: ah, eles querem voltar? Quer? Então vocês vão voltar. E eu vou dizer para vocês, isso falando para o povo, não estou falando para vocês não. Aqui não tem nenhum analfabeto na obra de Deus, nem quem é Deus. Estava falando para eles: vocês querem voltar? Tá bom, vocês vão voltar. E eu vou falar uma coisa, falou para Moisés: todos de 20 anos para cima vão cair nesse deserto, vão morrer, vão ser enterrados nesse deserto. Mas com Josué e Calebe, que tiveram um espírito diferente, eles vão entrar na terra prometida. E aqueles que têm de 20 anos para baixo vão entrar na terra prometida. E assim todos conhecem a história. Imagina ficar rodando, terra prometida aqui, né? Terra prometida está ali, e o povo para aqui, desarma a barraca, monta a barraca, desarma, a nuvem está lá, a coluna de fogo está lá, a coluna de fogo se movia, o povo tinha que se mover, e dando volta, e o Jordão está aqui, e a bênção está ali, e eles estão rodando, e morre um, morre outro, morre 100, morre 1000. Quando acabou todos de 20 anos para cima, eles pararam diante do Jordão, e Moisés já tinha morrido também, porque Deus deu uma sentença para ele. E eu imagino aqui no capítulo 1, sabe por que aconteceu isso com esse povo? 3 coisas aconteceu. A primeira é que eles não se esqueceram do passado. Eles se lembraram que lá tinha comida, e que lá eles não iam morrer, e que lá eles estavam bem, escravo, levando chicotada, passando necessidade. Não estavam, eles estavam mal. E eles não se esqueceram do passado. Uma outra coisa que aconteceu com o povo foi que eles se acomodaram com o presente. E o terceiro, eles tinham medo do futuro. Medo, gigante, muro. Não olharam para trás e viram as maravilhas de Deus. Não olharam para trás e não viram Deus. Não olharam para trás e não viram a vitória que Deus deu para eles. E agora eles estão na beira do rio. Imagina assim, na mente de vocês,
estão na beira do rio, parado. Moisés já tinha morrido, capítulo 1 fala isso. E eles lá parados. Capítulo 1, versículo 2, o Senhor, 1 e 2, o Senhor diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Agora já era diferente. Agora Josué e Calebe eram os mais antigos. Josué e Calebe eram aqueles que falaram que eles iriam atravessar e eles iriam, vencer aquele gigante, eles iriam, vencer aquilo tudo, e eles estavam ali com uma nova geração. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, Moisés se preocupa em fazer uma releitura das leis de Deus, para que aquele povo novo, aquela mocidade, aqueles mais novos que estavam ali na beira do rio, eles se lembrassem dos mandamentos do Senhor e não se esquecessem do mandamento do Senhor. E agora Josué está ali com aquela geração. O mais bonito dessa história toda de Josué é quando você lê o texto, quando Josué divide aquela terra entre o povo, depois que eles entram, depois que eles vencem, depois que eles ganham, depois que eles conseguem a vitória, aí Josué reparte a terra como Moisés deixou, e aí eu imagino Calebe chegando perto de Josué e falando: ô Josué, olha, eu pedi a Moisés aquelas terras que o povo ficou com medo. Só que naquele tempo eu tinha 40 anos de idade, e agora eu tenho 85 anos de idade, eu estou com a mesma força, com a mesma coragem, com a mesma vontade de vencer o mesmo povo. Aí Josué olhou e falou: então as terras é tua, toma, vai lá. Já que você está com 85 anos, está com essa força toda, com essa coragem toda, toma, é sua. É coisa lindo você quando lê a palavra de Deus e vê Deus falando para você através da palavra. E essa semana eu estava lendo um artigo que fala da oportunidade. Eu até anotei, interessante, eu estava em casa essa semana, nem imaginava que eu ia ter a oportunidade de pregar. E eu estava lendo sobre a oportunidade. Aí diz assim: a lei da oportunidade diz que todas as pessoas terão, ao longo da sua trajetória, oportunidade de mudar de vida. Isso significa que, apesar de sermos afetados pela nossa origem social e econômica, pelo acesso à educação, pela cultura e formação social e familiar, todos podemos mudar a nossa história. Se estamos satisfeitos, claro que não precisamos fazer nada, mas se não estamos, temos a possibilidade de alterar a nossa rota. Isso é oportunidade. A oportunidade ela chegou para Josué, e o Senhor falou com ele. A primeira coisa que Deus disse para Josué foi: levanta-te. E é o que eu quero falar com a mocidade: levanta-te. Foi a primeira palavra. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, e passa o Jordão, tu e este povo.
Então a primeira palavra foi: levanta-te. Depois o Senhor fez uma promessa: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Então ele fez uma promessa. Depois ele falou para Josué, no versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo. Então ele tinha que se esforçar. E depois o Senhor falou: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então os irmãos observam qual era a oportunidade de Josué? Primeiro levantar. E tinha que se levantar. Às vezes nós estamos diante do Jordão, hoje uma realidade, na nossa sociedade, que é um Jordão. Aqui diz o texto que o Jordão ele transbordava, eram muitas águas. Hoje não é diferente. Hoje nós não estamos na frente de um rio, mas nós estamos na frente da internet. Na internet, o que tem internet? Prostituição, guerra, ensina tudo o que você quiser. É um rio transbordando. Esses dias eu li uma reportagem que veio lágrima nos meus olhos. Uma menina de 10 anos grávida. Um animal aquele que fez isso. 10 anos de idade, com a barriga desse tamanho, grávida. E hoje, esse Jordão, não sei se vocês viram no Facebook, um vídeo que rodou pelo Facebook, uma mulher indignada de uma cartilha que a filha dela recebeu do colégio, ensinando sexo seguro, ensinando a usar drogas, todos os detalhes. Se você fizer isso e não ficar num barato, você faz assim, 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 que você vai ficar num barato. Barato que eu digo deve ser doidão, malucão, eu não conheço. Graças a Deus, Deus me resgatou quando eu tinha 19 anos, hoje eu estou com 56 anos, graças a Deus. A oportunidade chegou na minha frente, eu soube escolher. A oportunidade, independente da minha vida social, familiar, cultural, apesar de eu morar lá no alto morro, Deus passou lá e falou: João Gilberto, você é meu. E a escolha está diante de você. Ou você cai no Jordão, morre afogado, ou atravessa o Jordão e vence o inimigo e recebe a vitória. Eu atravessei o Jordão, estou aí. Pensa que é fácil não, mas eu estou aí. Nós estamos aí. E os irmãos podem observar que a escolha nunca ela é fácil. Deus falou com Josué: levanta-te. Será que tem alguém aí que está sentado, acomodado no WhatsApp o dia inteiro, sentado, acomodado no computador o dia inteiro, e não olha a oportunidade que tem de atravessar esse rio Jordão e chegar lá do outro lado e falar igual o Josué, igual o Caleb: olha, Josué, eu tinha 40 anos quando eu quis atravessar esses rios e ganhar a vitória, e agora eu tenho 85 anos e ainda continuo com a mesma força. É tão lindo quando a igreja completou 37 anos que eu chamei a irmã Zumar lá na frente, a irmã mais idosa da igreja, a fundadora. Ela completou no dia 17 de janeiro 80 anos. E ela pôde dizer: 80 anos na presença de Deus. E ela está lá. Você olha para o diácono Pedro, outro idoso também. Ele deu uma enfermidade nele, que ele amputou uns dedos por causa da alta taxa da diabetes. E ele vai para a igreja mancando. Você chega às 19 horas na igreja. Quem está na portaria? Diácono Pedro.
Pode, Senhor, pastor. Está tudo bem? Ele, graças a Deus, está tudo bem. Mas eu sei que ele está sentindo uma dor naquele pé terrível. Mas ele está ali na presença de Deus. Ele quer chegar lá e falar: olha, eu tenho 85 anos, eu tenho a mesma força. Mas Josué teve que fazer o quê? Esforçar, ter bom ânimo, teve que levantar, teve que santificar a sua vida. E não só ele, aquele povo que estava com ele, né? Aquele povo que estava com ele teve que fazer a mesma coisa. Não adiantava Josué ter bom ânimo se o povo não tivesse, se ele estivesse com pensamento lá no Egito, se ele estivesse com pensamento longe. Uma vez um irmão falou comigo assim: olha, pastor, eu estou na igreja e eu estou numa miséria. Quando eu era do mundo, eu ia na boca de fumo, pegava um pacotinho de droga, vendia, ó, acabava o problema. Acabava o problema. Agora que eu sou crente, estou numa prova. Um dia ele saiu da igreja, subiu um morro bem alto, foi lá na boca de fumo, pegou um pacotão de droga. O chefe da droga falou assim: olha, quando tu tiver dinheiro você me paga, pode levar esse pacote de droga. Ele pegou, colocou a mão na droga. Os irmãos imaginam uma ribanceira, uma montanha lá embaixo. É um morro bem alto lá em Petrópolis, bem alto, e uma ribanceira gigante. Quando ele botou a mão na droga, o camburão encostou, desceu um monte de policial, e a única coisa que ele pôde fazer foi largar a maconha e fazer assim, tchuf, que não caiu lá embaixo. Agora ele estava sem a droga e com a dívida do chefe da boca de fumo. E agora? Só lamento. É o que o senhor falou? Só lamento? Eu também, só lamento. E ele ficou 5 anos fora da obra de Deus. Sabe por quê? Porque na hora que Deus mandou ele levantar, na hora que Deus mandou ele se esforçar, na hora que Deus mandou ele ter bom ânimo, ele olhou para trás. E é o que acontece muitas das vezes com a gente. Não é isso? Olhamos para trás. Achamos que na igreja está difícil, ser jovem na obra é difícil, estarmos aqui na presença de Deus é difícil orar. Não, o Senhor falou com Josué aqui: não te aparte a minha lei da tua boca, nem a minha palavra se aparte de ti. É difícil mesmo. O WhatsApp, o Facebook, a internet tomam o nosso tempo, suga tudo de nós, e nós não temos o tempo para abrir e ler aqui, abrir em Josué 10. Sol e lua são detidos. Puxa, como assim? Josué atravessa o rio Jordão com o povo com seus pés enxutos. Como assim? Foi com esforço, foi santificando a sua vida, foi buscando a presença do Senhor que ele viu os milagres. E aí a oportunidade é como eu falei aqui: independente de quem você é, cor, raça, nação, onde você mora, se mora num barraquinho, se mora num palácio, se é rico, se é bilionário, se não tem dinheiro nenhum, é mendigo, é um favelado, ou seja lá quem for, a oportunidade ela vai passar na sua frente, você tem que agarrar, ela tem que se levantar, tem que se esforçar, tem que ter bom ânimo. Tem que ter bom ânimo. Mas agora vamos para os milagres e maravilhas. Milagres, cura, Deus ele realiza facilmente para nós. Facilmente não, né? É lógico que eu vou explicar como é que Deus age. Mas observa, uma irmã teve um filho,
o filho nasceu muito enfermo, foi para a UTI, lá de Petrópolis, irmã Ana Paula, foi para a UTI, depois de quase uma semana, o médico chama ela, senta, fala assim: mãe, eu não gosto de esconder nada, mas eu vou falar uma coisa para a senhora. Olha, o seu filho é o pior dessa UTI, pior, de todos que você viu ali, que está na UTI, o seu filho é o pior, nós não podemos fazer nada. Olha, busca o seu Deus, porque Ele é o único que pode fazer alguma coisa. Qual foi a primeira criança que saiu daquela UTI? O que vocês acham? Está fraco, eu queria ouvir dessa mocidade. Ela era a última, a médica mandou ela buscar o Deus que ela servia. Qual foi a primeira criança que saiu viva da UTI? Qual? A dela. As outras ficaram. Esse é o Deus de milagres, de cura. Mas e maravilhas? Maravilha tem uma definição que diz o seguinte: é uma maravilha quando Deus altera a natureza. Quando Deus altera a natureza, é uma maravilha. Então os irmãos imaginam, Josué com o povo: esforça-te, tem bom ânimo. Ele levantou, ele se esforçou, ele santificou o povo, ele preparou, estavam todos diante daquele rio que estava transbordando a água pela ribanceira. E aí Josué disse: olha, quero dizer uma coisa para vocês, vocês vão passar hoje por um caminho que vocês nunca passaram. Mas eles já tinham passado pelo mar, e agora eles iriam passar por um caminho que eles nunca tinham passado. Aí ele chamou o sacerdote, mandou eles vir com a arca do concerto, e ele falou: quando os sacerdotes pisar na beira dessa água, ela vai parar e vai formar um montão daqui para cima e vai encher. E os sacerdotes, quando pisaram, colocaram as plantas dos pés nas águas, as águas pararam e começou a formar um montão de água, e dali para baixo a água foi embora, secou, e o povo passou por um caminho que eles nunca tinham passado. É maravilha. É maravilha Deus abrir o mar. Maravilhas. É maravilha Deus livrar Sadraque e Mesaque do fogo. Maravilha. É maravilha quando Deus altera a sua natureza, em que livra Daniel da cova dos leões. Maravilha. Deus alterou a natureza daquele leão faminto, e ele sair dali ileso. Maravilha. Mas para nós vermos maravilha, existe uma coisa. Tem uma frase que diz assim: Deus é mais satisfeito nele do que em qualquer coisa. Então não sou eu que realizo milagres, não sou eu que realizo maravilhas, não sou eu que realizo curas. Não adianta vender aqui água benta, água doce, água do Jordão, terra do Egito, terra do Nordeste, terra abençoada. Não adianta nada, porque Deus, Ele é satisfeito nele mesmo, e Ele revela a sua glória através das maravilhas, quando Ele quer mostrar a sua glória para nós. Duas coisas acontecem na maravilha, na cura e no milagre. A primeira é que Deus quer revelar a sua glória. Essa é a primeira. E a segunda é que Ele quer expandir o seu evangelho na face da terra. E vocês podem observar que a igreja, ela tem uma história, e essa história é de milagres, essa história é de maravilhas, essa história é de cura. Nós já ouvimos aqui vários testemunhos, e poderíamos contar vários testemunhos de cura,
Imagina, você está dormindo, aí você tem um sonho. Uma irmã teve um sonho. Teve um sonho que tinha um cisto no seio dela, pequenininho, miniatura. Ela levantou assustada, foi ao médico, o médico passou um exame e foi descoberto um câncer minúsculo que, para descobrir aquele câncer, a médica teve que glorificar o nome de Deus. Aleluia! Os irmãos prestaram atenção, a médica teve que glorificar o nome de Deus, porque ela falou que não existe equipamento para descobrir aquele câncer daquele tamanho. Mas Deus mostrou a irmã, e quando ela pegou o exame e falou assim: eu não estou vendo nada, aonde foi o sonho? Aí ela falou: não, mas eu sonhei. Mas aonde foi? Ela foi aqui. Aí a médica pegou o exame, aonde mesmo? Aonde? Olhando para os seios da varoa e olhando para o exame, é mesmo, está aqui, gente. Não existe ciência para descobrir isso. Não existe ciência. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso. E aí ela fez a quimioterapia, fez o tratamento, caiu o cabelo dela todo, e ela está curada. Sabe por quê? Porque Deus mostrou o mínimo, e para honrar e glorificar o seu nome na frente dos médicos. Nós temos uma criança em Petrópolis que só tem um pulmão. O médico falou: essa criança não vai durar nem 3 anos. Oi? É rins, obrigado, Beto. É um rins, né? Ela não tem um rins. E o médico falou: essa criança não vai durar nada, 2 anos no máximo, vai morrer. Pena que ele não está aqui para vocês verem o tamanho do garoto. Sabe por quê? Porque é glória de Deus. Agora eu vou deixar uma aplicação para a mocidade. Imagine que você é Josué e você tem uma oportunidade. Não para a mocidade, é lógico, para todos nós. Eu disse aqui que a oportunidade é para todos nós. Se eu quiser mudar de vida, eu mudo. Se eu quiser sair da onde eu estou, eu saio. Se eu achar que eu sou um derrotado, eu posso sair e ser um vitorioso. Se eu achar que eu não tenho valor nenhum, Deus diz que eu tenho valor. Deus resgata a nossa vida, Deus muda. Mas eu faço uma pergunta: você quer atravessar o Jordão? Sair da imundícia desse mundo? Sair das coisas que só desviam o crente e o jovem da presença de Deus? Sair das conversas que atrapalham e dar ouvido a Deus que diz: levanta, esforça-te, tem bom ânimo. E Ele diz: santifica, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Hoje você é um jovem, mas amanhã Deus quer fazer maravilha no meio de vocês. Aliás, hoje Ele quer fazer maravilha, né? Hoje Ele quer curar. Tem pessoas que têm enfermidade do corpo, e tem pessoas que têm enfermidade da alma. Mas como eu falei, Deus é mais glorificado nele do que qualquer coisa. Não é eu, não é nenhum pastor aqui que vai curar ninguém aqui dentro, mas Jesus, Ele pode passar aqui agora e curar a nossa alma. Jesus pode passar aqui agora e curar a sua enfermidade, e você sair naquelas portas curado. Você pode. Eu me lembro uma vez que nós estávamos no retiro de pastores, e aí o Senhor falou para nós: olha, vocês foram curados de enfermidades que vocês nem sabiam que tinham. Já pensou, lembra disso? Lembra? Saiu curada. Você saiu curado lá, pastor? Não vamos fazer, nós não estamos fazendo propaganda aqui não. Nós não vendemos cura, não vendemos água benta, não vendemos água que cura, não, nem pano que cura. Mas o que aconteceu? Eu tinha um problema muito sério e a minha esposa nunca tomou conhecimento porque eu temi em falar com ela, né? Sempre orando, pedindo ao Senhor misericórdia. Aí numa vigília de madrugada lá no sítio Irmão,
Senhor disse, ungido, alguns de vós aqui têm enfermidade que vós nem sabem. Mas eu curo a vós nesta hora porque eu preciso de vós para trabalhar na minha obra. E naquela madrugada eu saí de lá curado de um câncer de próstata. Glória a Deus. Amém? Teve uma irmã que foi para o retiro das varoas, enferma. E aí quando o carro entrou no portão do sítio, ela falou, Senhor, tu sabe que eu estou enferma. E se tu quiser, tu pode me curar. Quando ela saiu curada. Mas não observaram o processo? Levanta, esforça, tem bom ânimo. Esforçar porque o adversário, ele não quer deixar eu continuar. Ele não quer deixar você continuar e eu tenho que esforçar. Eu tenho que ver Deus operando na minha vida como Ele prometeu. O Senhor falou que tem um baú de mistérios para ser revelado para nós. E que mistério é esse? Que mistério para o povo de Israel foi o mar, a abertura do mar, a abertura do rio, os muros de Jericó que caíram, a comida. Imagina o povo de Israel chegando lá no deserto com Moisés, depois que atravessou o mar, ficaram 3 dias sem água. 3 dias. Imagina crianças, idosos e pessoas com sede, 3 dias. E aí eles viram água. Correu todo mundo. É eu se eu tivesse com sede. Quando chegaram lá, água amarga. Amarga, literalmente amarga. Aí já começou a murmuração. Tá vendo? Tirou a gente de lá para beber água amarga. Nós estamos com sede. Moisés pegou um graveto. Falou, olha, hoje eu vou ensinar vocês que vocês precisam confiar em Deus. Pegou o graveto, jogou dentro d'água. Pode beber. E eles beberam e a água estava docinha. Matou a sede de todo mundo. E naquele dia Deus deu para eles um mandamento, dizendo que era para eles confiarem no Deus. Mas eu quero dizer para você, jovem, para todos nós, não vamos ser analfabetos na obra de Deus, porque Deus tem realizado os seus milagres. Deus tem abençoado o seu povo. Deus tem feito nós crescermos na sua obra. Mas Deus só vai realizar milagres e maravilhas quando Ele quiser glorificar o seu nome. Fora isso, não adianta eu contar. Se não fosse assim, o pastor Florisvaldo não era cego. Se não fosse assim, o pastor Edival não estava com aquela enfermidade que ele está. Deus já tinha curado. Se não fosse assim, muitos irmãos que até estão aqui, estão com enfermidades que Deus não curou. Mas se Ele quiser estender as suas mãos aqui agora e realizar um milagre para a glória de Deus, Ele vai realizar. Então atravesse o Jordão, esforça-te e tem bom ânimo, e que Deus abençoe a cada um de nós.